Boa noite a você que está aqui na Casa de Deus, aqui no auditório, na Igreja Adventista das Mangueiras, e também aos amigos que acompanham aos cultos, a série também, o que você precisa saber antes do fim, aí nas redes sociais, no canal da igreja. Hoje é o tema 5, já estamos chegando à metade da série, que tem 9 temas. O próximo tema, domingo, teremos aqui o tema 6. E, como já foi dito, eu reafirmo aqui, se você perdeu algum dos temas, os 4 anteriores, eles estão disponíveis no canal aqui da igreja. E ficam também depois no meu canal no YouTube. Então, você pode usar isso aí depois como estudo bíblico, material evangelístico, para enviar para quem você quiser, não há restrição. A gente espera que a palavra de Deus ela possa chegar o mais longe possível, né? E Deus, com certeza, tem possibilitado que isso seja uma realidade em nosso tempo. Observe essa imagem aí na tela e tente por um instante pensar no que aconteceria com o mundo se por alguns minutos Deus esquecesse de promover a manutenção de uma força que nós conhecemos como gravidade, a força gravitacional. Se por algum instante, ou alguns minutos que fosse, os corpos mais massivos deixassem de atrair gravitacionalmente os corpos menores. O que será que aconteceria? Essa montagem aí, né, fotográfica, dá uma ideia. Mas seria pior do que isso. Na verdade, a atmosfera da Terra vazaria para o espaço. As moléculas que compõem aí os gases da atmosfera não teriam essa atração para baixo e vazariam para o espaço. Ficaríamos sem ar para respirar. Sairíamos flutuando e também nos perderíamos aí no espaço. Realmente seria um caos, né? E essa é uma força apenas. A física, ela envolve outras forças. Tem a eletromagnética, a força nuclear, a fraca e forte, que são ajustadas de maneira tão precisa. Se não fosse assim, a vida seria impossível. A realidade seria impossível. Nós e o universo só existimos porque Deus mantém esses parâmetros ajustados. O universo ele foi preparado para conter vida, para nos receber. E isso depende do funcionamento de leis. Leis físicas, leis biológicas e leis morais. O mesmo Deus que criou as leis da física, tão perfeitas e imutáveis, criou a lei moral. Provérbios capítulo 3, versos 1 e 2, ali Salomão escreveu o seguinte: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Mas já estudamos aqui em nossa série que o ser humano foi criado, o ser humano, os anjos também, foram criados livres, né? Dotados de liberdade de escolha. Você poderia desafiar a gravidade nesse momento? Poderia. Você poderia, por exemplo, subir na galeria da igreja, ali deve ter o quê? Uns 4 metros, 3 e pouco, e se atirar dali para baixo, tentando desafiar a gravidade. Mas não faça isso, nem em casa, porque você vai se dar mal. Eu posso desafiar os mandamentos de Deus? Eu posso quebrar a lei de Deus? Pode também, você é livre, mas eu não aconselharia. Porque quem criou todas as leis, eu me refiro aqui às leis cósmicas e morais, foi Deus. Ele é o Criador perfeito, e se Ele criou, é para o bem daqueles que foram criados. Então não vale a pena ir contra a lei de Deus, as leis de Deus. O homem mais sábio que já pisou no mundo, Salomão, é quem está dizendo isso. Na verdade, ele está reproduzindo palavras de Deus, inspirado por Deus, dizendo: guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Você quer ter uma vida longa e de paz? Mesmo em meio às tempestades da vida? Obedeça o que está escrito aqui nesse livro.
siga as instruções do Criador, manual de instruções, e obedeça a seus mandamentos. Aí está o segredo de uma vida melhor. O tema de hoje, a eterna lei do Criador. E que bom que ela é eterna, porque disso depende a estabilidade do universo, né? Abra então a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, vamos direto para ela, a lei de Deus. Não vou ler aqui todos os versos, depois você pode fazer isso como tarefa de casa, mas quero pelo menos fazer um resumo aqui dos 10 mandamentos, as 10 palavras, que realmente constituem a base do governo de Deus, e são uma bênção para aqueles que as praticam. Começa aqui no verso 2, e é bom sempre começar no verso 2, não ir para o 3 logo de cara. Por quê? Porque o 2, ele fala de graça, de libertação, e diz: eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que eu gosto de começar com esse verso? Porque tem pessoas que pensam que guardar os mandamentos é uma escravidão, é um fardo, é como se Deus tivesse lhe tirado a liberdade. Mas não é o que diz o texto aqui, logo na introdução dos mandamentos. Eu tirei você da escravidão, eu tirei você do Egito. Hoje o Egito para nós pode representar o pecado, vícios, uma vida sem Deus. Eu libertei você e agora digo, faça isso, 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 isso. Somente pessoas livres podem guardar a lei de Deus. Podem escolher obedecer. Até porque, nós veremos daqui a pouco aqui um texto, a Sandra vai ser minha auxiliar de novo aqui na leitura da Bíblia, o motivo maior, principal, pelo qual temos que obedecer a Deus é por amor. E amor só existe onde há liberdade, onde as pessoas podem escolher fazer alguma coisa. Então, não se esqueça, ao contrário do que pensam alguns, guardar a lei de Deus é uma atitude de pessoas livres. Pessoas que foram libertadas pela graça de Cristo, pessoas que foram perdoadas por Cristo, e assim elas então obedecem por amor, não por imposição. O verso 3 apresenta o primeiro mandamento: não tenha ou não terás outros deuses diante de mim. Condena aqui, na verdade esse mandamento ele é quase como se fosse um resumo de todos os que vêm depois, porque qualquer pecado é um tipo de idolatria. É trocar Deus por alguma outra coisa, né? Então não tenha outros deuses diante de Yahvé, o Criador do universo. Segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, abaixo da terra. E depois diz que não as adore, né? Não se prostre diante dessas imagens. Não é que seja errado ou pecado você ter, por exemplo, uma pintura, um quadro ou uma Bíblia ilustrada. Não é esse o ponto. A condenação aqui recai sobre aqueles que se prostram e adoram alguma coisa como se fosse digna de adoração. Se fosse pecado meramente ter uma figura, Deus não mandaria, por exemplo, colocar anjos esculpidos na tampa da Arca da Aliança. Deus não mandaria Moisés esculpir uma serpente no deserto. Deus não mandaria bordar anjos nas cortinas do santuário. Pecado não é você ter uma pintura ou uma escultura. Pecado é adorar esse tipo de coisa ou qualquer outra coisa. Aqueles que adoram pessoas também estão idolatrando, né? Por exemplo. Vamos ao terceiro mandamento? 7, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Respeitemos o nome sagrado de Deus, com nossas palavras e com a nossa vida. Toda vez que uma pessoa que se diz cristã mente, trapaceia, fala palavrão, ela está desonrando o nome de Deus. Eu lembro quando eu era criança, que no bairro onde eu nasci, as pessoas diziam: ei, aquele é o filho do Chico. Meu pai se chamava Francisco. Então, por onde eu ia, naquele tempo eu era o filho do Chico. Então, é óbvio, qualquer coisa que eu fizesse, boa ou ruim, de alguma forma recairia sobre meu pai
Olha, mas não é o filho do Chico fazendo isso? Olha que bonito, o filho do Chico fez isso. Nós somos filhos de Deus. E tudo que fazemos de bom ou ruim, porque somos filhos de Deus e conhecidos como tais, vai recair sobre o nome do nosso Criador. Então que nós louvemos, glorifiquemos, exaltemos o nome de Deus por palavras e por atitudes. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Durante 6 dias você trabalhará, fará a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha. E por quê? Verso 11 diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, o quarto mandamento nos requer a obediência, né? Ou seja, reservar um dia, o 7º, para adoração, para uma pausa na semana de trabalhos, não ter um trabalho remunerado, costumeiro. É um dia especial. Depois veremos mais detalhes sobre isso. Porque o próprio Deus fez isso. Ele pausou sua criação, que foi feita em 6 dias literais de 24 horas, senão nem faria sentido guardar o sábado, né? Se a criação não fosse em 6 dias. Se fossem eras, milênios, guardar o sábado não tem sentido. Mas nós guardamos o sábado justamente porque Deus criou a vida neste mundo em 6 dias e reservou o 7º para ser algo especial. Um dia de contemplação, de uma comunhão mais profunda com Ele. Quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. Não cometa adultério. 8º, não roubarás ou não furtarás. 9º, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir. Pessoas que amam a Deus e seguem a Deus falam a verdade. E 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher, o marido também, obviamente, do teu próximo, nem o seu servo, a sua serva, nem o seu boi, ou qualquer coisa que pertença ao próximo. Seja feliz e contente com o que você tem. E louve a Deus pelo que o seu amigo também tem. Isso é contentamento. Me digam, a vida não seria muito melhor se todas as pessoas obedecessem esses códigos? Claro que sim. No Sermão da Montanha, o mesmo Deus que deu as tábuas, já deixa preparado aí, Sandra, o texto de Êxodo 31, leia já então, aí eu completo. A pergunta é, quem escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra? Lê para nós. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A única parte da Bíblia que foi escrita por Deus, porque as demais ele usou pessoas, nós já conhecemos o processo, né, de inspiração e revelação. Ele concedeu ideias, os autores, como os profetas, por exemplo, escreveram isso. A lei não. A lei Deus escreveu com o seu dedo de laser, em tábuas de pedra, o próprio Deus. E curiosamente, é uma parte da Bíblia que algumas pessoas ousaram e ousam dizer que teria sido modificada, alterada. Estranho, não? Se o próprio Deus escreveu. Pedra, representando aí permanência, eternidade. Não passou, né? É eterna. Hoje talvez fosse usado o aço inoxidável, alguma coisa assim durável, né? Agora veja, o mesmo Deus que no Monte Sinai concede a lei é aquele Deus que no monte do sermão, no Novo Testamento, se assenta para ampliar o sentido da lei. Lembra do Sermão do Monte? Jesus, se fosse apenas um ser humano, seria muita ousadia ele dizer assim, vocês leram o que foi dito aos profetas, eu porém vos digo, eu porém lhes digo. Como assim, eu porém? É porque ele é Deus. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, olha,
Eu disse isso para vocês lá no passado. Agora eu digo mais. Eu, porém, vos digo. Por exemplo, ele disse, foi dito aos antigos, escrito em tábuas, não matarás. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que falar mal de uma pessoa, fazer fofoca que vai destruir sua reputação, também está matando. Percebe como ele amplia o princípio da lei? O sentido da lei? Foi dito aos antigos, foi escrito em tábuas, por Deus, não cometa adultério, não adulterarás. Eu digo mais, eu porém lhes digo, todo aquele que olhar para uma pessoa que não é o seu cônjuge, com intenções outras, cobiçando, com intenções impuras, está cometendo adultério em seu pensamento. Você percebe como a lei de Deus ela é muito mais ampla do que apenas não isso, não aquilo outro? Há um princípio por trás. E nesses princípios há vida, há pureza, há correção. Eu estava tendo um trabalhinho para ler aqui nessa tradução, porque ela diz assim, não mate, não roube. Mas o correto mesmo é como está noutras traduções que trazem isso no futuro. E isso é interessante. O correto é não matarás, não furtarás. Porque, na verdade, mais do que apenas uma negativa, o texto ele contém uma promessa, que é mais ou menos o seguinte, se você andar de mãos dadas comigo, se você realmente for libertado do Egito, salvo pela graça, você não vai matar. Porque eu, agindo em você, vou fazer com que aconteça o contrário. Você ame o próximo. Se você andar de mão dada comigo, se você tiver comunhão íntima comigo, você não vai roubar, não roubarás, porque eu não vou deixar. Você percebe que há uma promessa aí? Se você tiver comunhão comigo, você não vai adulterar, porque ninguém consegue pecar estando de mãos dadas comigo. Eu expulso o pecado da vida de quem anda comigo. Então os mandamentos não são só negativas, são promessas de habilitação. Se Deus mandou e Ele disse que eu não vou fazer isso, eu creio, porque Ele manda em mim. Não sou mais eu quem vive, como dizia Paulo, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo e Ele então opera esse milagre em minha vida. Nem a obediência que me é requerida é algo que eu mesmo possa fazer ou oferecer. Deus, claro que eu rendo minha vontade e me submeto, mas é Deus que opera em mim tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Quer ser fiel a Deus? Se entregue a Deus. Quer ser um guardador da lei? Se submeta ao Criador da lei e Ele vai ajudar você. Tem gente que gosta de questionar, mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser o sábado e não o domingo? Por que tem que ser... Nunca retire uma cerca do lugar, a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. E a lei de Deus é como uma cerca de proteção, que Ele colocou para nos proteger desse mundo de pecado. Então, o que faz uma pessoa que confia em Deus? Está escrito na palavra, eu vou obedecer. Veio de Deus, veio do dedo de Deus. Vamos avançar? Sandra, como o apóstolo Paulo considerava a lei de Deus? Romanos 7,12. Assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Santa, justa e boa. Quem sou eu para dizer que a lei de Deus não é boa? Se o apóstolo Paulo, inspirado por Deus no Novo Testamento, diz que ela é santa, justa e boa. Sandra, algumas pessoas chegam a um nível de atrevimento de dizer que Jesus teria abolido a lei, teria mudado a lei que Ele mesmo deu. Seria estranho, né? Mas vamos ver o que Ele disse, palavras de Cristo, em Mateus 5, 17 a 19. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus.
E ele ainda usa as menores letras, né? Um I, um sinalzinho gráfico, né? Um tio, traduzido para o português, claro. Imagina um mandamento inteiro, né? Ser tirado. E outro ser trocado. Não faz sentido. Eu não vim para abolir, para revogar, para mudar a lei aos profetas. Nisso ele também está dizendo que o Antigo Testamento vale. Não é como alguns pensam que o Antigo Testamento passou, só vale o Novo. Não, a Bíblia é uma coisa só. O Novo é a continuação do Antigo. Então eu não vim revogar a lei nem os profetas. Eu vim para cumprir, para fazer o que está ali requerido. O próprio Jesus obedeceu à lei de Deus. A lei que ele mesmo deu. O que se espera então daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus? Agora, é importante também saber qual é a função da lei. E Paulo nos ajuda nisso, lá em Romanos 3:20. Será que a lei pode salvar? Esse é o propósito dela? O que diz lá, Sandra? Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Esse é o propósito. A lei mostra o que é pecado. A lei diagnostica, aponta, mas não salva ninguém. Ninguém será salvo por guardar a lei. Tanto é que na própria lei, repito, verso 2 dizia o quê? Eu libertei você para agora obedecer. Primeiro vem a libertação, depois vem a obediência aos mandamentos, primeiro vem o perdão, a salvação, a graça, depois vem a obediência por amor em reconhecimento à salvação. Não é o contrário disso, senão vira legalismo, vira tentativa de barganhar a salvação. Senhor, olha para mim como eu sou santo, como eu sou justo, como eu sou fiel, me salva. Como assim? Há casos bíblicos de pessoas que não guardaram a lei e foram salvas. Vamos lembrar do velho exemplo do ladrão na cruz? Quantos sábados ele guardou depois de ter sido salvo por Jesus? Será que ele devolveu o que roubou antes de morrer? Ele estava pregado na cruz, não podia fazer nada, a não ser aceitar a graça que lhe foi oferecida. Agora é claro que se aquele ladrão pudesse descer da cruz, tivesse uma segunda chance, com certeza seria visto na igreja, seria visto guardando os mandamentos, porque ele reconheceria o amor de Deus por ele, que o livrou da condenação. E a pergunta seria: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus mostraria, como está mostrando para você nessa noite, para você que está assistindo também, para você que vai ver a gravação desse estudo, né? Deus mostra a sua vontade. E se você foi salvo pelo sangue de Cristo, reconhece o preço que foi pago por sua salvação, com certeza a sua pergunta vai ser: Senhor, o que queres que eu faça? Ele mostra. E você vai percebendo com o tempo que o que ele quer que você faça é o melhor para você. Olha a bênção. Tiago 1, 23 a 25. Então, já que a lei não salva ninguém, para que ela serve? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa comparação é muito útil, né? Tiago compara a lei a um espelho. Então imagine, suponha que a minha Bíblia aqui é um espelho, tá? O espelho serve, entre outras coisas, para saber se o rosto está limpo, se tem algum probleminha ali, né? Então você olha no espelho, vê se tem alguma coisa borrada, e você detecta: opa, tem uma mancha aqui no meu rosto. O que você faz com o espelho? Você limpa com o espelho? Passa no rosto o espelho? O que vai acontecer com a mancha? Vai sujar mais ainda, né? Vai espalhar mais ainda essa mancha. Você detecta o problema com o espelho e pega um pano. Por coincidência, eu até trouxe um lencinho aqui no meu bolso. Você pega um pano, né, e vai limpar a mancha. Pense na lei como o espelho e em Cristo como pano. Deu para entender o papel de cada coisa? O espelho mostra a sujeira, o pano limpa, a água limpa. A lei é o espelho. Eu estou errado, eu estou mentindo, eu estou cobiçando, eu não estou honrando meus papais. Percebeu? Aponta. Mas você não pode fazer nada mais
agora do que correr para Jesus e pedir: perdoa, por favor, perdoa o meu pecado e me ajuda a não cair mais nisso. Nunca pense que a lei é para salvar, porque não é. O papel dela é matar. E tem um texto em que Paulo ele fala isso mesmo, né? A lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por que ela mata? Porque ela mostra o teu pecado que está te matando. A função dela é bem essa mesma. E por isso ela é boa. E por isso ela é justa. Porque ela mostra os caminhos perigosos que nós muitas vezes trilhamos. E uma vez que você reconheça isso, que você reconhece isso, você pede que o pano limpe a sujeira. Jesus, Ele é quem limpa. Claro isso para vocês? Papel da lei, papel de Cristo, papel da graça, relação graça e lei, uma não anula a outra, elas andam de mãos dadas. João 14,15, acho que nem precisamos ler esse texto, eu até já mencionei de passagem. Qual o principal papel, o motivo, né, melhor dizendo, qual o principal motivo para obedecermos à lei de Deus? Se vocês me amam, disse Jesus, guardem os meus mandamentos. Qual o motivo? Amor. É amor. Sabem, é uma história, eu sempre conto quando eu dou estudos bíblicos, uma história do tempo da escravidão no Brasil. Havia um escravo chamado José, já idoso, sendo leiloado numa praça. E as pessoas estavam ali tentando comprá-lo, dando seus lances, ninguém queria pagar muita coisa mesmo, porque já estava bem idoso aquele escravo. E um senhor cobrindo todas as ofertas. Alguém dava tantos réis, não sei como é que era a moeda daquele tempo, ele ia lá e dava mais. E aquele escravo de cara fechada dizia assim: o senhor está gastando seu dinheiro à toa, porque eu não vou trabalhar para o senhor. Eu estou cansado já de viver como escravo e não vou mais, pode me matar, não vou trabalhar mais. E aquele senhor não dava ouvidos e cobria os lances. Até que ninguém mais quis pagar um valor X e aquele senhor levou José para casa. Seu José, entra aqui na minha carroça e vamos para a minha fazenda. Tudo bem, mas eu não vou trabalhar para o senhor. Eu disse que o senhor gastou seu dinheiro à toa. Não vou trabalhar mais. Ok, vamos lá. Aí chegaram à fazenda, entraram no escritório do senhor. Seu José, por favor, se sente. Ok, mas eu não vou trabalhar para o senhor. Não vou trabalhar. Pode me matar, me torturar, eu estou cansado dessa vida. Ok, seu José. Aquele senhor pegou uma folha de papel e começou a escrever alguma coisa nela. E perguntou: seu José, você sabe ler? Eu sei ler, mas não vou trabalhar. Não vou trabalhar para o senhor. O senhor gastou seu dinheiro à toa. Ok. Terminou, assinou e deu para ele. Quando José começou a ler aquele papel, aquele texto no papel, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Era uma carta de alforria, uma carta que concedia liberdade para aquele escravo. Ele havia sido comprado para ser libertado. Sabe qual foi a próxima frase de José? Senhor, pode pedir o que o senhor quiser, que eu vou fazer. E não mais como escravo, mas como um funcionário, como um amigo, como alguém que estava cheio de gratidão. Essa é a relação nossa para com Deus em relação com o pecado. Quando nós reconhecemos o que o sangue de Cristo fez por nós, o que é a graça, a nossa pergunta vai ser: Senhor, o que queres que eu faça? Pode pedir. Não vai ser mais: eu não vou fazer isso, eu não vou guardar essa lei, isso é um fardo. É um fardo para quem está debaixo do pecado e não da graça. Para quem foi libertado por Jesus do Egito, do pecado, é uma bênção, é uma alegria poder guardar os mandamentos, ser fiel a Deus. Avancemos aqui. Sandra, Gênesis 2, 1 a 3. Que 3 coisas Deus fez assim que acabou de criar a vida neste mundo, né? Organizar tudo naquela semana linda e maravilhosa, primeira semana do planeta Terra. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia
e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Quais foram as 3 coisas que ele fez? Descansou, abençoou e santificou. Quando Deus abençoa alguma coisa ou alguém, é possível desabençoar? Não existe isso. Quando Deus santifica alguma coisa, Ele coloca essa coisa à parte para uma finalidade específica, sagrada. Por exemplo, esta casa aqui, qual é a diferença dela para a minha casa, além do tamanho? Minha casa é feita de tijolos, essa igreja também é. Minha casa tem cimento, essa igreja também tem. Mas esta casa foi dedicada para Deus, para exclusivamente servir de casa de oração, de culto. A minha casa também fazemos culto e orações, mas não é só isso que a gente faz lá. Então, há uma diferença. Qual é a diferença do dinheiro comum para as ofertas que são trazidas à igreja, ou o dízimo? Esse é chamado de santo. Ele é separado para um fim específico. O único dia da semana que na Bíblia é chamado de santo é o sábado. Então não posso orar nos outros dias? Não posso louvar a Deus? Claro que pode e deve. Mas o sábado, ele foi separado especificamente para isso. É um dia santificado. Ninguém, nenhum ser humano, nenhum anjo, ninguém pode dessantificar esse dia. Ou transferir a santidade dele para outro dia. Isso é blasfêmia. Isso é contra a palavra de Deus. A lei é eterna, já vimos isso. Só para deixar claro, que dia da semana é o sábado? Porque alguns dizem, pode ser o domingo, pode ser a segunda. Depois você lê em casa aí Levítico 23:3, Mateus 28:1, mas já lemos aqui o mandamento que diz, porque em 6 dias fez o Senhor, e no 7º descansou. Na língua portuguesa é até fácil, né? Segunda-feira, segundo é 2. Terça, 3. Quarta é 4. Quinta, sexta, ficou fácil, hein? Sábado é o 7º. E o domingo é simplesmente o primeiro dia da semana. É a primeira-feira, digamos assim. Na Bíblia é só chamado de primeiro dia da semana. O único dia na Bíblia que tem nome é sábado, que Shabat quer dizer descanso. É isso. Além de ser um mandamento, o 4º mandamento da lei de Deus, Sandra, o que mais o sábado é? Ezequiel 20, verso 20. Verso 20 ou 12? Pode ler o 20 só. 12 também vale, mas basta ler o 20. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Santifiquem os meus sábados, para que saibam para que eles sejam um sinal entre mim e vocês. Ele, além de um mandamento, é um sinal. Esse conhecimento é útil quando você estuda, por exemplo, Apocalipse 13, que fala do sinal, Apocalipse, né? Fala do sinal de Deus, e no 13 fala do sinal da besta, a marca da besta. O sinal de Deus, o sábado. O sinal ou marca da besta, alguma coisa que se opõe ao sábado. Não vai ser o tema de hoje, mas eu já deixo aqui uma janelinha para você entrar depois. É uma portinha para você entrar depois. Então ele é um sinal de fidelidade, de santidade. E interessante, porque é praticamente o único mandamento que você guarda, porque simplesmente está na palavra de Deus. Se você roubar, você pode ser preso. Se você matar, pode ser preso. Se você adulterar, você vai ter muitos incômodos. Agora, se você não guardar o sábado, quem vai cobrar de você isso? Ninguém. A única resposta que você pode dar é: Deus mandou e eu obedeço. Está na palavra, eu obedeço. Então é um sinal de fidelidade mesmo. A gente só guarda o sábado porque tem fé. E dizem que é legalismo, né? Quando na verdade tem que ter muita fé e confiança em Deus e na palavra. Está escrito. E como foi Deus que escreveu, eu obedeço. Esse é o único motivo. Será que o sábado... Veja Eclesiastes, Sandra, eu vou ver aqui Isaías. Será que o sábado foi dado apenas para os judeus, como algumas pessoas dizem por aí? Olha que texto interessante esse aqui, Isaías 56, 6 e 7. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para os servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos deles, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança,
também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Havia duas coisas que Deus planejou fossem para toda a humanidade: a casa de Deus, o templo e o sábado. Você percebeu no texto? Os estrangeiros, aqueles que não são judeus, que quiserem vir e adorar no sábado, serão aceitos. A minha casa deverá ser aberta para todos. Infelizmente, o povo judeu naquele tempo, pouco depois, acabou querendo tornar Deus exclusivo deles. E não permitia mais que os estrangeiros se aproximassem. Mas esse não foi nunca o plano de Deus. Deus queria fazer dos judeus, como quer fazer de nós hoje, um povo monstruário, um povo feliz, um povo saudável, porque é fiel à palavra e à lei, e assim atrair outros para as mesmas bênçãos. Jamais Deus iria ser de um povo apenas. Deus é de todo aquele que o aceita como seu Senhor e Salvador. Então aqui nesse texto vemos que o sábado foi dado também para os estrangeiros. Aliás, já vimos isso? Quando foi guardado o primeiro sábado? Quem guardou o primeiro sábado? Seres humanos. Adão e Eva. Adão e Eva eram judeus? Não. Eram chineses? Não. Brasileiros? Era Adão e Eva. Era a humanidade. Por isso que no Novo Testamento é dito assim: o sábado foi dado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Homem aí, a palavra é antropós, quer dizer humanidade. O sábado é um presente de Deus para a humanidade. É para todos, não é para o judeu. Também, se ele quiser. Não é só para o adventista no sétimo dia. Também, se eles quiserem, e graças a Deus querem. Tanto que o nome deles diz isso, né, do sétimo dia. Mas não é só para você, é para todos. E quando a gente ganha um presente, o que a gente faz com ele? Desembrulha e usa. Toda sexta-feira, Deus te oferece um presente. Por que sexta-feira, pastor? Porque na Bíblia é no pôr do sol que há a mudança do dia, né? Lá no Gênesis já diz isso, né? Foi tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo, ou seja, quando há a viração ali no pôr do sol, começa um novo dia. Essa é a contagem bíblica dos dias. Então, toda sexta-feira à tardinha, Deus te dá um novo presente. O santo sábado chega até você. Você não precisa se deslocar, porque o sábado é um templo no tempo. Nada mais democrático. Ele alcança todos. E você entra no descanso, se você assim o desejar. Eclesiastes 12:13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever do judeu. Esse é o dever do adventista. O que diz aí? Toda pessoa, de todo mundo. A escolha é sua, mas a bênção é maravilhosa. Que dia Jesus guardava? Nem precisa ler, porque seria muito estranho que ele tivesse guardado outro dia. Ele que deu a lei. Lucas 4,16 diz que Jesus, conforme o seu costume, ia à sinagoga para ler a palavra. A igreja da época, digamos assim. Você não encontraria a carpintaria de José aberta no sábado, porque eles estavam na igreja, estavam lá louvando a Deus. Coerente, é óbvio, né, que Jesus também seria um guardador do sábado. Que dia Paulo guardava? Ah, mas ele era judeu. Ok, então Sandra, lê para nós Atos 16:13. É uma ocasião em que ele estava numa cidade em que não havia sinagoga, uma cidade pagã. O que Paulo fez esse dia? No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. No sábado, eles estavam, repito, se você ler o contexto, depois você pode ler os versos anteriores e posteriores, eles estavam numa cidade pagã, não judia, não judaica, e lá não havia sinagoga. Ah, então Paulo nesse dia não fez nada, ele foi trabalhar, porque não tinha igreja lá, né? Não, ele vai para a beira de um rio, com seus amigos, para um lugar onde pudessem orar, tranquilos, chega um grupo de mulheres e eles começam a pregar para elas. Ou seja, Paulo guardava o sábado mesmo depois da ressurreição de Cristo.
Há pessoas que dizem que a morte de Cristo promoveu a mudança do dia de guarda. Nada mais falso, porque seus seguidores continuaram guardando o sábado. Inclusive, ele faz uma profecia em Mateus 24, em que ele fala para os discípulos: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Essa fuga ocorreria dali 30 anos, com a destruição de Jerusalém. E Jesus profetiza algo 30 anos depois e diz para eles: orem para que a fuga não seja no sábado. Por quê? Se ele intencionava mudar para o domingo, ele deveria ter dito assim: orem para que a fuga não seja no inverno, lá até neva, é muito frio, ou no domingo, porque eles estariam na igreja, despreparados. Mas 30 anos depois, Jesus ainda viu seus fiéis seguidores guardando o sábado. Que dia Maria, as mulheres que seguiam Jesus, guardavam? É só você ler na Bíblia, Lucas 23, 56. Ali você vai encontrar o texto que diz que Maria, mãe de Jesus, guardava também o santo sábado. Quem diz seguir o exemplo de Maria, deveria segui-la também nisso, né? Como fiel guardadora do sábado. Sandra, Isaías 58, 13 e 14, como Deus deseja que nós guardemos o sábado. Esse é um texto bem interessante. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Quanta coisa linda nesses dois versos, né? Primeiro, o sábado é um dia de prazer. Se você chamar meu dia de um dia deleitoso, de prazer, se você cuidar do que você conversa no sábado, até as conversas, não é só o trabalho em si, né? Vamos procurar falar de coisas ligadas a Deus, né? Uma conversa diferente nesse dia. Cuidar de não profanar o meu santo dia. Ah, mas eu vou perder emprego, eu não vou ter como sustentar minha família. Eu te sustentarei, diz o Senhor. É uma questão pessoal, é claro, cada um tem que tomar a sua decisão, mas pense, o Criador do universo, o dono de todo o ouro deste mundo, se Ele mandou algo, Ele vai deixar você, assim, desassistido? Se é Ele quem está pedindo, Ele não vai te ajudar a cumprir esse mandamento? É claro que sim. E aí você percebe realmente o que é fé. Fé é você se soltar nos braços de Deus e dizer: Senhor, eu serei fiel e deixo o restante nas tuas mãos. Pode ser que você tenha que atrasar um ano na faculdade, pode ser. Teve cristãos que perderam a vida para ser cristãos. O que é um ano de faculdade a mais? Pode ser que você não tenha aquele emprego que talvez lhe desse um salário 10 vezes maior. Mas qual o problema se o salário menor que você vai ter é abençoado por Deus? Você percebeu? Deus nunca prometeu prosperidade financeira a todo custo. Essa teologia é falsa. Os discípulos foram pobres. Houve outros que foram ricos. Deus é que sabe, é um departamento dele esse. Ele sabe o que pode corromper ou não o nosso coração. Mas Ele promete que o pão, as necessidades básicas serão satisfeitas. E nós seremos felizes. Isso é o que importa. Então, obedeça. O restante está com Deus. Ele é fiel. Ele protege, Ele guarda, Ele abençoa. Você consegue imaginar que dia vai ser guardado na nova terra? Seria estranho se fosse outro, né? Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Isaías 66, 22 e 23. Olha que incrível esse texto aqui. Diz assim: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. De uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Haverá pelo menos 2 reuniões na nova terra. Uma mensal, de uma lua nova a outra. Ciclo lunar, 1 mês. Pode ser, muito provavelmente,
a reunião para comer do fruto da árvore da vida. Porque Apocalipse diz que ele dá de mês em mês. Faz sentido. E a outra reunião semanal. De um sábado a outro, todas as pessoas irão adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado foi guardado na criação, foi guardado pelos patriarcas, pelos profetas, por Jesus, por Maria, pelos discípulos, pela igreja dele no fim dos tempos, porque Apocalipse 12 fala disso. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E na nova terra. Quando foi que mudaram então? Por que mudou então? Não foi Deus. Se você pesquisar na história, você vai descobrir que o primeiro decreto dominical foi assinado por um rei, um imperador, que se dizia convertido, mas não era, e alterou o mandamento. Uma blasfêmia. Não foi Deus. O sábado, como todos os demais mandamentos, é eterno. Queridos irmãos, como eu tenho dito a cada estudo, nós sempre concluímos com uma decisão. E a decisão é livre. Deus respeita a nossa liberdade. A de hoje é a seguinte: aceito os 10 mandamentos como padrão de conduta para a minha vida. Creio que todos os mandamentos são igualmente importantes, como diz Tiago 2,10. Inclusive o quarto, que requer a observância do sábado. E peço poder a Deus para ser inteiramente fiel. Quantos querem receber de Deus esse poder para ser fiéis e colher as bênçãos dessa fidelidade? Amém. Assim como os que aqui estão na igreja decidiram, espero que você em casa também tenha decidido ser fiel a Deus, entendendo que fazendo isso, a sua vida será muito melhor. A bênção na fidelidade, a paz e harmonia quando nós nos submetemos às leis de Deus. Tudo que Deus fez foi para o nosso bem, para a nossa felicidade. E com certeza Ele vai abençoar a sua decisão também. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nosso Criador, primeiramente somos-te gratos porque criaste leis que regem o universo, que promovem a estabilidade da realidade que nos rodeia, e também leis morais que nos apontam o caminho e que servem de proteção para nós neste mundo. Obrigado, Senhor, porque escreveste em tábuas de pedra a eterna lei, que é um espelho no qual devemos nos espelhar para ver como estamos vivendo, e detectando alguma mancha, algum pecado, nós podemos correr para os braços de Cristo, pedir perdão e que Ele nos limpe de todo pecado. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis. Ajuda-nos, dá-nos forças para guardar Teus mandamentos, todos eles. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.